1 Coríntios, capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 ao 4, depois do 9 ao 12. Lá no título, lá em cima, dessa parte aqui dessa carta, né, nesse capítulo 8, fala assim: o amor e conhecimento. Não é um amor comum, não é esse amor que nós temos. O amor de uma mãe para o filho. Esse amor é até comparado com o amor de Deus, mas não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele é sem comparação. Eu não posso comparar o meu amor com o amor de Deus. Quando Deus derrama o seu Espírito em mim, o amor dele vem sobre a minha vida. Eu passo a entender o que é o amor verdadeiro. Porque de verdade, a gente não ama verdadeiramente. Quando Cristo vem sobre mim, abre-se os olhos. E aí eu começo a entender que eu não amo de verdade. Porque o nosso amor é condicionado ao que a gente vê. Aquele que a gente gerou. Deus não. O amor de Deus, ele corrige, ele exorta, ele repara, ele faz com que não só um, mas como que o outro também ande de maneira correta. Vocês estão entendendo? Então, esse amor é o amor de Deus, é um amor que a gente precisa conhecer, é um amor que a gente precisa estudar, é um amor que a gente precisa ter no nosso coração, para quando a gente sair dos nossos lares, a gente ter o mesmo amor que a gente tem dentro de casa, ter do lado de fora. Tá ok? Esse é o amor de Deus. Diz assim, e ele vai falar sobre ídolos. O que tem a ver amor, conhecimento com ídolos? Vou falar para vocês agora. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Esse comecinho aqui já nos traz o entendimento de que conhecer é bom, mas só conhecer não faz a diferença. Você tem que ter o amor, porque o conhecimento incha. A pessoa entende do negócio e ela é segura naquele negócio, mas se ela não tiver amor, ela guarda o conhecimento para ela e despreza as outras pessoas. É isso que Paulo está falando. E ele diz assim, versículo 2, e se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. O que acontecia aqui? Quando os gentios, aqueles que não eram judeus, se convertiam, muitos entendiam a graça salvadora. Então, eles, na consciência deles, eles tinham a plena certeza que se eles comessem alguma carne que foi sacrificada a algum ídolo, nenhum mal lhe faria. Eles tinham a certeza disso, porque Jesus salvou eles. Jesus tirou todo o mal da vida deles, então não era comer uma carne que ia trazer problemas para eles. Só que o que eles estavam fazendo? Eles estavam comendo carne, eles estavam indo perto ou no templo de deuses pagãos, deuses que não eram o Deus verdadeiro, e chegava lá e se alimentava junto com aqueles que não eram cristãos. Está dando para entender? É como se eu chegasse, saísse daqui e fosse no centro de macumba. Aí passasse o irmão me visse no centro de macumba comendo a galinha frita lá no centro de macumba. Eu, pela minha fé, era exatamente, é só para vocês entenderem o que estava acontecendo nesse local. As pessoas entendiam que Jesus salvou, mas estavam andando com um pessoal que era da Corimba, entendeu? Eles estavam andando e comendo e trocando ideia, como se a fé das pessoas, que também eram cristãos, devia entender que eles não estavam fazendo nada demais, eles estavam simplesmente comendo, eles não estavam adorando as imagens. E aí Paulo fala assim, esse entendimento de vocês é bom, porque uma carne consagrada a ídolo não vai fazer mal nenhum a vocês. Porque o que é o ídolo? Não é nada. O que é um ídolo? O que é uma estátua? Não é nada, nada. Mas o problema não é esse. O problema é que vocês estão escandalizando aqueles que acham que aquilo é alguma coisa.
Ok? Se vocês vão no lugar e vocês vão causar escândalo, não façam. Não é por causa de vocês, do conhecimento de vocês, é por causa daquele que está olhando. Por exemplo, a gente tem parentes que gostam de entornar, correto? A pessoa vai lá e enche a cara. E já aconteceu algumas vezes isso, né? Você está sentado junto com o pessoal que está entornando. Você está tomando um copo de guaraná e as pessoas estão tomando a cerveja. Quando passa um irmão da igreja do teu lado, fala assim, ah lá, está bebendo cerveja junto com os outros. A fé do cara fica abalada, porque ele vê em você alguém que tem conhecimento de Deus. E aí vê você bebendo a cerveja. Estão entendendo? E era isso que estava acontecendo. Quando eles olhavam para aqueles cristãos, as pessoas olhavam e se escandalizavam com eles, porque viam eles comendo. Versículo 9. Olha o que diz aqui. Olha como é que Paulo fala. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Não é o que a gente está falando agora? O cara tem liberdade, ele vai onde quer, come o que quiser. Tá bom, estou lá comendo, mas vê se essa liberdade que nós temos em Cristo não vai causar escândalo a outras pessoas. Você pode ter muito conhecimento, você pode ter muita fé, mas cuidado se você não está escandalizando a outras pessoas. Aí versículo 10 diz assim, porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, tem o entendimento da palavra, não se escandaliza com aquilo, sentado à mesa no templo, 2 ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Sabe qual é o problema? O problema é que se você é forte e entende que aquilo não pode te fazer mal nenhum, e você está comendo junto com aqueles, pode induzir ao que é fraco a não só comer e a se misturar e a estar depois adorando a ídolos. O problema é esse. O problema é que você não tira a pessoa do mal. O problema é que você leva a pessoa para o mal, mesmo que você esteja fazendo algo que você sabe que não vai te causar dano nenhum. Então, o que é importante para nós entendermos é não sentar, como disse Jesus, na roda dos escarnecedores. Não é porque aquilo te faz mal, é porque aquilo não transforma outras vidas. Ok? Então, qual é o meu dever como cristão? Me afastar daquilo que pode causar escândalo para outras pessoas, e não só causar escândalos, mas também fazer com que aquelas pessoas tropecem. E se elas, de repente, estavam vindo na igreja, ou estava se firmando na fé, ela vai dizer assim, poxa, se o pastor faz, por que eu não posso fazer? Não é assim que alguns falam? Ué, qual o problema? Se um fez isso, por que eu não posso fazer? A desculpa do pessoal que gosta de fazer tatuagem ou outras coisas é essa. Ué, fulano fez, qual é o problema em estar na igreja? Aí a pessoa começa a se misturar, a fazer coisas que começa a escandalizar aos de fora. O testemunho dele já não é um testemunho de luz, é um testemunho de trevas, mesmo que ele tenha conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo? Você pode ter todo o conhecimento de Deus do mundo, mas se o teu testemunho não gera vidas em Cristo, o teu testemunho é trevas, mesmo com o maior conhecimento que você tem. Então, o que a gente faz? Se afasta. Não é se afastar de eu não quero mais papo contigo porque você é da corimba. Não, não tem nada a ver com isso. Você vê aonde você está pisando, você vê o teu testemunho diante das pessoas, para que as pessoas não apontem o dedo para você. Então, é isso que Paulo está falando. Mas, a princípio, o que a gente entende? Que o ídolo não é nada. O ídolo não é nada. Olha, eu quero mostrar uma história, eu amo essa história aqui, está lá em 1 Reis, capítulo 12. Abre comigo, vamos ver essa história aqui. Eu titulei ela como um conselho trágico. Capítulo 12, a história aqui é muito legal, eu amo essa história. Capítulo 12, nós vamos ler o versículo a partir do 26. Vocês conhecem a história de Salomão, mais ou menos, né? Salomão sonhou e no seu sonho ele pediu, Deus perguntou para ele o que ele queria que ele daria. Deus fala, Salomão, o que você quer que eu te darei? Entenda a história. O que Salomão pediu? Sabedoria. Salomão foi o homem mais sábio. E pelo que se
conta, não houve sábio como Salomão. Salomão fez uma fortuna extraordinária com a sua sabedoria. Um homem que escreveu livros, escreveu alguns salmos, escreveu cantares, escreveu provérbios, escreveu Eclesiastes. Um homem que disse vaidade, vaidade, tudo vaidade. Um homem que tinha pleno conhecimento. E ele sabia que ele conhecia tantas coisas que ele sabia fazer política. Para ele enriquecer, ele sabia fazer política. Ele casou com 700 mulheres e 300 concubinas para que o seu governo, para que seu império fosse mais poderoso ainda. E por ele fazer isso, ele se deixou ser levado pelas suas mulheres. Cada mulher que ele tinha um Deus diferente. Cada mulher que ele tinha adorava um Deus pagão. Um adorava o sapo, a outra adorava a lua, a outra adorava o sol. E o que Salomão fez? Ao invés dele corrigir, porque ele era conhecedor do Deus verdadeiro, ele não corrigiu. Ele se deixou levar por elas. Para vocês verem o que eu estou falando, quando a gente permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, a gente pode desviar alguém. E não só desviar alguém, mas de repente nos levar à ruína. E porque Salomão fez isso, Deus dividiu Israel. Israel era um único povo. Um único povo. As 12 tribos eram um único povo. O que Deus fez? Salomão, não vai ser em você, mas no teu filho eu vou rachar o povo. 10 tribos vão para um lado, 2 tribos vão para o outro. Por isso que vocês vão me falar, Israel do norte, Israel do sul, mas isso é uma outra história. Deus racha e dá as 10 tribos para o seu servo chamado Jeroboão. Quando algo começa ruim, como é que acaba? Péssimo, não melhora. Quando algo começa errado, só vai a piorar. Quando esse Jeroboão recebe de Deus a notícia que ele vai ser rei em Israel, ele entra numa crise de ciúmes. E é a leitura que nós vamos fazer. 1 Reis, capítulo 12, a partir do 26. E disse Jeroboão no seu coração. Ele pensou consigo, ele não orou a Deus. Ele não perguntou ao Senhor, o Senhor que falou com ele, e ele pensou no seu coração. Vou imaginar uma coisa aqui, eu estou pensando algo. Nossa, isso está me corroendo. Agora tornará o reino à casa de Davi. Casa de Davi, Judá, o outro reino que foi dividido. Deus dividiu, correto? Jeroboão ficou com 10 partes. E aí ele pensou, eu acho que o pessoal que está do meu lado vai voltar para a casa de Davi, vai voltar para o outro lado. Por quê? Primeiro, eu era escravo, eu era servo de Salomão. Eu não era nada, eu era simplesmente o servo. Então, o pessoal vai voltar para onde? Vai voltar para Davi, não vai ficar comigo. Ele pensando no seu coração. Mas Deus disse para ele que ele ia ser rei, que ele ia prosperar, mas ele não quis ouvir a Deus. Versículo 27. Se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu senhor, a Roboão, esse é o filho de Salomão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse ao povo, muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. O camarada teve uma ideia ridícula. Para que eles não voltem e adorem em Jerusalém, que era o lugar de adorar, o que ele me faz? Levanta 2 bezerros de ouro, nas 2 extremidades da ponta, aonde era o seu governo. E ele diz para o povo, gente, é muito trabalhoso ir para aquele lugar lá. Faz o seguinte, adora aqui. Olha aqui esse bezerro de ouro. Foi esse bezerro que te tirou da terra do Egito. Versículo 29. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. As 2 extremidades. O reino do norte era dele, então ele botou um em Betel e um em Dan. Depois era a outra parte. Para quê? Para que o povo que estivesse no meio pudesse ir para Dan, ou estivesse do outro lado, fosse para Betel e não chegasse
a Jerusalém. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Também fez casa nos altos, casas, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. A história acontece mais ou menos assim. Ele pega os sacerdotes verdadeiros, levitas, que não tinham posse naquela região, que ensinava o povo a adorar a Deus, os sacerdotes, os levitas, vamos dizer, os pastores daquela época, aqueles que tinham a lei de Deus para dizer para o povo, ó, não faça isso, Deus não gosta, olha, ó, esse negócio que está fazendo é errado. Então o que ele faz? Ele pega esse pessoal e manda para ajudar, manda para o outro lado, fala assim, ó, aqui eu não quero vocês não. E aí ele piora mais as coisas, levanta casas e bota sacerdotes dos mais baixos, dos piores. Os piores pastores que podiam pastorear, ele chamou. Você quer ser pastor? O que você é? Ah, eu sou ladrão. Então vem você, vai ser pastor. Você é o quê? Você é um adúltero? Vai ser pastor. Só para vocês entenderem, ele pega o pior pessoal que tem para dirigir o povo, para levar o povo à adoração, para levar o povo a adorar ídolos. Ok? Ele foi só piorando a situação. E fez Jeroboão uma festa no oitavo mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizeram. Também em Betel estabeleceu o sacerdote dos altos que fizera, e sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do oitavo mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Em suma, ele ouviu um conselho, e para não ter perca, para que ele não tivesse que perder as pessoas, porque ele ficou com medo, ele me faz 2 estátuas e diz, esse é o seu Deus. Para a gente entender que conhecimento, ele tem que ser manifesto de acordo com o amor de Deus. Porque ter conhecimento não quer dizer que você vai levar as pessoas a Deus. Você pode levar as pessoas à ruína, ao invés de levar ao Senhor. Se você não entende que Deus governa, não adianta nem começar um trabalho, porque Deus prova os nossos corações. Deus permitiu que aquele homem fosse rei, provou o coração dele, e ele quis fazer aquilo que estava no seu coração. Mas eles conheciam a história do Mar Vermelho, eles conheciam a história do maná, eles sabiam do poder de Deus, e eles permitiram ser enganados por Jeroboão, que enganou, que tirou da vista deles a verdadeira palavra. Quando eu permito que coisas entrem no meu coração, eu levanto altares a deuses estranhos. Eu permito que conselhos errados venham sobre a minha vida e levanto altares a deuses estranhos, coisas que não podem satisfazer nem resolver problemas na minha vida. Então, o ídolo nada é, mas se eu permito que coisas entrem na minha vida, eu posso tirar das coisas ídolos para o meu coração. Eu posso permitir que pessoas falem com o conhecimento que têm e ser iludidos por ela. E aí eu acreditar que aqueles bezerros ou que qualquer outra coisa pode me levar à salvação ou pode me levar a Deus. Se Deus te disser que Ele não quer imagem, não faça imagem. Se Deus disser para você que não existe outro Deus, não existe outro Deus. Se Deus falar para você que você deve amar a Ele em primeiro lugar, ame a Ele em primeiro lugar. Se Ele disser que aquele que ama pai, filho, família, mais do que a Ele, não é digno dele, entenda isso, porque o amor verdadeiro vem de Deus e o conhecimento total vem de Deus. Eu não posso amar as coisas ou as pessoas
primeiramente, eu preciso amar a Deus primeiramente, porque dele vem a fonte da vida. Eu preciso entender isso, porque se eu não entendo isso, eu faço ídolos, seja lá do que for. Eu levanto um filho, eu levanto um esposo, eu levanto uma casa, eu levanto um emprego. Eu acho que aquilo pode me dar o sustento. Eu acho que aquilo pode me trazer a solução, e não traz, porque quem dá a vida é o Senhor. Deus disse, eu te farei rei. E o que ele fez? Confiou no seu coração. Ele não confiou em Deus, que disse que faria rei. Deus falou para ele, eu vou conduzir esse povo, vou te fazer uma grande nação, uma forte nação. O que ele fez? Confiou no seu conselho, no conselho dos seus amigos, e permitiu que a miséria, que a mentira, que a idolatria tomasse conta daquele povo. E o fim da história a gente sabe. Aquele povo foi praticamente dizimado, completamente dizimado. Só ficou o povo que a gente conhece hoje, o povo judeu, capenga, completamente reduzido. Vocês estão entendendo até aqui? Estão entendendo? O pior da idolatria não é a imagem, o pior da idolatria é o que está por trás do ídolo, que é a parte que eu quero que os irmãos entendam. Por que a gente cai tão fácil em alguns enganos? Por causa disso que eu vou ler agora. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ele já falou que não é nada, né? Quero, ou quer, calma aí que eu estou... Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? A resposta a gente já sabe. Sacrificar ídolo não é nada. Mas o problema é esse. Antes digo que as coisas que os gentios, que aqueles que não conhecem a Deus, sacrificam, as sacrificam aos demônios. Sem conhecimento, ela está ali trazendo para ela maldição. O problema não é comer a carne, o problema não é sacrificar, o problema é que ela está adorando ao capeta. A adoração a ídolos não é um Deus morto, é um ser espiritualmente poderoso que pode te iludir a você entender que aquilo te traz bênção. Entendam, eu levanto uma estátua, eu olho para ela, eu começo a admirá-la, achando que aquilo pode me abençoar, é porque por trás dela existe um demônio afirmando a você que aquilo pode te abençoar. Quando eu olho para o meu emprego e digo, caramba, o meu sustento, porque eu trabalho, porque eu faço, porque eu sou, Satanás está dizendo, é isso mesmo, é você quem traz o seu sustento, é você que pode as coisas. Satanás começa a te enganar, trazendo glória para si ou para aquela coisa, ao invés de levar a glória para Deus. Versículo 20 novamente, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não participem, não permitam ser enganados, por mais entendido que seja aquele que esteja falando. Vocês podem ver o pastor falando, mas se o pastor trouxer coisa para que vocês se ajoelhem, para que vocês confiem, para que vocês adorem, não confiem. Eu posso dar para vocês um pedaço de pano e falar assim, esse pedaço de pano eu acabei de ungir agora, dou na mão de vocês aqui, isso aqui vai trazer solução para a tua vida, leva para casa, passa não sei aonde. Não! Quem pode fazer alguma coisa é o Senhor. Se você confiar no pano, você está adorando a demônios, porque aquilo se tornou um ídolo. Entendam isso, isso é importante, eu não posso confiar em coisas, eu devo a minha vida completamente e somente ao Senhor. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Na quinta-feira eu vou falar dos símbolos, porque Deus levantou símbolos, não para que as pessoas adorassem, mas para que as pessoas olhassem para Ele. E as pessoas fizeram do símbolo objeto de adoração, como se Deus tivesse dado, como se fosse solução dos problemas. Vigiem quanto a isso. Olha como que fica mais sério agora. Apocalipse capítulo 13. Fala do livro de Apocalipse, a gente treme, né? Meu Deus, Apocalipse. Só para a gente poder ver como é que o negócio é sério. Eu dei uma rateada aqui, mas está dando para entender, não está?
Está indo, né? Tá bom. Vou tentar explicar bem essa passagem aqui, porque nem todos têm participado do estudo. Então, como o livro de Apocalipse são símbolos, não é literal tudo, então a gente precisa entender o que está se falando, tá bom? O livro de Apocalipse não é algo assim, isso está acontecendo desse jeito, vai vir uma besta, aí a gente pensa num bicho feião vindo, coisa e tal. Não, são símbolos. O dragão, aí a pessoa acha que vai vir igual um dinossauro jogando fogo. Não, são símbolos, 1000 anos, símbolos. É a revelação de coisas que já estão escritas nos evangelhos. Então, vou tentar trazer para a gente poder entender. Mas para que a gente entenda o que está por trás, o que Satanás tem feito. Versículo 14 e 15, olha o que está escrito. E engana, isso é a besta, fala que vai surgir uma besta da terra e ela começa a enganar, ela começa a fazer algo tremendo. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. A besta que tinha a ferida da espada e vivia. Vou explicar isso. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que os que fossem mortos, todos os que não adorassem a imagem da besta. Percebe? Nós entendemos que um dia vai surgir alguém, chamado tal do anticristo, que vai fazer sinais extraordinários. Então a Bíblia já escreveu essas coisas para que a gente fique atento, para que a gente, quando chegar o dia, a gente perceba as coisas que estão acontecendo. Uma imagem pode se mexer? Não pode se mexer. Deus falou que é para a gente fazer imagens? Deus disse que não é para fazer imagem. Deus falou que a gente era para se ajoelhar diante de alguma coisa? Não. Ele disse que só Ele. Ele fala, eu sou Deus nos céus, meus pés estão sobre a terra, todas as coisas são minhas, não faça imagem de nada, nem nos céus, nem na terra. Eu sou Deus, me adorem em espírito e em verdade. Então, se chegar alguém e começar a fazer uma imagem e fazer com que aquela imagem se mova, chore sangue, se derreta, seja lá o que for, faça alguma coisa dessa, é para eu adorar? Mesmo que seja algo extraordinário? Não. Por quê? Porque ele já me deixou o alerta. Ele já escreveu. Então, qual é o engano de Satanás? Satanás está se levantando, e ele está se levantando de uma forma tão poderosa, Deus já está avisando para nós, que foi-lhe dado o direito de ter poder para manipular imagens. Essa besta que foi morta, eu vou explicar mais ou menos aqui para vocês entenderem. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus morreu e ressuscitou, o Espírito veio sobre nós. Então, a palavra é a espada que fere Satanás. Satanás, pela palavra que sai da boca dos cristãos, é ferido, porque nós falamos da verdade e pessoas são libertas do demônio por causa da palavra da verdade. E o que vai acontecer? O mundo está vindo contra os crentes. Vocês estão vendo isso? Não estão vendo? As coisas estão vindo contra as igrejas, aquelas coisas. Ele tem se levantado. Ele tem se levantado e ele vai se levantar de uma forma tão poderosa que ele vai fazer com que as pessoas adorem a ele. De que forma? Levantando objetos deste mundo, fazendo com que as coisas deste mundo deem condição de vocês terem as coisas. Porque no restante do versículo ele vai falar que só vai receber das coisas aquele que tiver a sua marca, aquele que adorar a ele. Então o que ele faz? Ele levanta coisas deste mundo, objetos deste mundo, imagem deste mundo e dá poder à imagem para que você olhe, nossa, ele é poderoso mesmo. Então a palavra que os crentes falam não é verdadeira. A quem eu vou adorar? Eu vou adorar a besta. Eu vou adorar o demônio, porque ele faz milagres aqui, ele faz imagem se levantar, ele faz imagem se mexer. Então, quem tem poder? A besta. Mas a gente já foi avisado disso. O que está por trás das imagens são demônios. O que os demônios fazem é fazer com que você olhe para o mundo e confie nas coisas que tem no mundo.
para que você confie no seu dinheiro, para que você confie num filho seu, para que você confie no seu marido, para que você confie em tantas coisas, confie num jogador, confie num artista, confie numa imagem de escultura, confie num lencinho, confie numa rosa, confie num óleo. Deus está falando para nós, não confie nessas coisas, confie em mim, porque o que está por trás destas coisas são demônios que levam você a acreditar em coisas que você não deveria acreditar. A nossa fé, ela é firmada, completamente firmada em Deus, através de Cristo Jesus. Quando Jesus vem sobre as nossas vidas, nós entendemos que nada mais neste mundo supre as nossas necessidades. Só Deus tem a condição de suprir as nossas necessidades através de Cristo. Quando Cristo vem sobre nós, foi aberto a estrada, o caminho direto a Deus. Homem nenhum poderia se chegar a Deus, de forma nenhuma. Jesus veio para que a gente se chegasse a Deus. Então eu não preciso de coisas para me chegar a Deus. Eu não preciso de coisas para ser abençoado. Eu preciso de Deus e do seu Cristo no meu coração. Ele nos deixa um conselho, o apóstolo Paulo. Abre comigo, já vou andando para o final. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ler o 15 e o 16. Olha o conselho que Paulo nos dá. Ele está falando com Timóteo, com o jovem pastor Timóteo, mas ele fala conosco também. Ele fala que nos últimos... Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos. Está uma coisa ligada à outra, correto? Ele fala, quem adora a imagem, não adora a imagem, adora demônios. Ele fala, os demônios têm se levantado para levantar imagens, para que a gente olhe para as imagens. E aí ele agora diz, olha, o Espírito está falando expressamente, para de olhar para esse mundo, para de olhar para coisas. Ele está falando para você e para mim, os últimos dias apostatarão alguns da fé, eles vão deixar o Senhor. A Bíblia toda se conecta. Ele está falando que as pessoas vão amar o mundo, vão olhar para as coisas do mundo, vão admirar as coisas do mundo. Então, vai ser fácil de Satanás enganar as pessoas, de fazer coisas as pessoas caírem no engano dele. Então, ele fala, muitos vão sair da fé para confiar em coisas. E aí ele diz, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Eles endureceram a mente deles para acreditar na verdade, e eles lançam mentira para que nós acreditemos nas mentiras. E o que o Espírito está falando? Não deis crédito, não acreditem. Expressamente ele está falando, rapidamente, de prontidão a gente tem que ouvir e dizer, paro com tudo e confio em Deus. Não vou me misturar, não vou me deixar ser levado, não vou nem deixar com que as pessoas achem que eu ando no meio deles. Vou mostrar para as pessoas que a minha vida é mudada, que a minha confiança é completamente no Senhor. Na quinta-feira nós lemos um salmo em que a Bíblia fala que se torna semelhante todos aqueles que o adoram, que adoram as imagens. Né? Você começa a se parecer com a imagem, você começa a se parecer terreno, você começa a deixar de ser parecido com Jesus, porque o reino de Cristo não é desse mundo, o próprio Jesus falou. Então, a gente tem que ficar esperto, porque vão aparecer pessoas falando mentiras da palavra de Deus. Versículo 15 e 16. Olha o que diz, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Não é o que nós começamos a falar? Se você andar na roda dos escarnecedores, no meio do pessoal que só faz coisas erradas, que adoram a ídolos, você vai parecer um deles também. E aí a fé que você tem é vã, porque você não está alcançando outras pessoas.
você está deixando o seu conhecimento de lado, você está apostatando da fé, você está largando a fé para seguir coisas erradas, ainda está levando outros junto. Então, estamos todos cientes que essas coisas são doutrinas de demônios. É Satanás tentando iludir a tua vida, trazendo para você conhecimento de doutrinas erradas, fazendo com que você acredite em coisas, fazendo com que você acredite em papel, fazendo com que você acredite em sapato, fazendo com que você acredite em cor, em número. Esquece essas coisas. Fazendo com que você acredite em imagem, acredite no esposo, acredite no filho. Não estou dizendo que você não vai acreditar, mas a tua fé está ligada a Deus. E mesmo que alguma dessas pessoas ou algo venha te decepcionar, você está tranquilo, porque você sabe que você está em Deus, a tua fé está em Deus, não está nas coisas. Fé não é um pensamento positivo, vou acreditar e vai dar certo. Fé é Deus, eu confio em Ti, espero em Ti, o meu desejo é esse, mas faz a Tua vontade em mim, porque eu sei que o que Ele quer para mim é melhor. Isso é fé, e aí eu entendo que eu preciso ter isso, eu preciso ter doutrina, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso meditar na Bíblia. Não adianta eu falar para vocês e vocês não meditar na Bíblia, porque se eu leio um versículo, eu li alguns versículos, pega depois, ou ouve, e vai ler o texto todo, para ver se eu falei texto e contexto, porque o que acontece hoje é que a pessoa lê um versículo e fala para você uma coisa, eu falo, está lendo? Eu li a Bíblia, mas calma aí, é aquilo mesmo, é daquela forma mesmo que está escrito, aí você vai ler o começo e o final do texto, não tem nada a ver. Vocês já viram aquele texto que o pessoal gosta de usar? Tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso o quê? Já leram o texto? Paulo diz que ele sabe passar fome, já ficou nu, foi arrebentado, que ele tomou chicotada, e no final ele diz, tudo posso naquele que fortalece. Ele está dizendo, eu posso sofrer, como posso estar alegre, porque quem me sustenta é o Senhor. Esse é o texto. Mas a pessoa bota lá no carro, tudo posso naquele que me fortalece. Aí corta todo mundo no trânsito, xinga todo mundo no trânsito, bate na mulher em casa, porque tudo posso naquele que me fortalece. Pelo amor de Deus, não é nada disso. É entender que quem nos guarda e nos socorre é o Senhor. Então façam isso. Por quê? Porque você precisa ter cuidado de ti. E não só de ti, mas também daqueles que estão perto de você. E a gente às vezes faz isso também. Quantas vezes a gente não começa a se exaltar, a falar certas coisas, tem gente do lado ouvindo. A Bíblia fala assim, cuidado de ti. É você, cuida de você, cuida da tua fé. E que a tua fé manifeste-se a outros, para que eles vejam em você Jesus. Nós somos e devemos ser a imagem do Deus vivo. Deus não habita em coisas, não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita. Pode ser o templo mais bonito do mundo, Deus não está lá. O trono de Deus é os céus. Os pés dele estão sobre a terra. E o seu Espírito habita naquele que se rende aos seus pés. Isso é lindo demais. O Deus Todo-Poderoso habita em você, quando você se humilha. Isso não é maravilhoso? Ele não vai habitar numa estátua. Ele habita no seu servo. Ele habita naquele que o ama, para que esse que o ama manifeste a outros a vida dele. E isso é o que a gente precisa fazer. Então, não se iludam com os ídolos. Não. Perseverem em Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser
tu queres, como tu queres, Senhor amado, Senhor amado. Tu és soberano e eu o vaso quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser